Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Ó Deus, dura para sempre. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que receba essas ofertas, Senhor, ó Deus, que foram lançadas no Teu reino, e que elas venham, Senhor, ó Deus, multiplicar, venham, Senhor, ó Deus, abundar na vida dos Teus filhos e filhas, aqueles que tiveram oportunidade nessa noite, até mesmo aqueles que não tiveram oportunidade nessa noite de fazer, ou fizeram em outro momento. A Tua bênção, a Tua graça seja sobre todos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz, igreja, amém? Você está feliz com Jesus? Diga amém. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês algo a respeito de alguma coisa que me chamou a atenção aí essa semana, a respeito de bem-estar. Todas as pessoas procuram bem-estar, e às vezes essa palavra bem-estar, ela vem para disfarçar uma outra vontade, um outro alvo que está no coração da maioria das pessoas, que é a questão da felicidade. O que passa na sua cabeça quando você ouve falar em bem-estar? Bem-estar para muitas pessoas pode ser simplesmente ter saúde, para alguns pode ser viver em harmonia com a sua família, ter um bom emprego, né? Ter suas necessidades supridas, como eu já disse, estar com a saúde em dia, mas é bem mais amplo, porque no fim de tudo, o que as pessoas estão buscando mesmo é felicidade, é paz, né? Ter paz também nos relacionamentos, é viver bem. Bem-estar significa um viver bem. E aí, pensando sobre essa questão do bem-estar, me vieram algumas coisas ao coração a respeito disso. Uma delas está escrito lá em Provérbios capítulo 1, verso 32. Provérbios capítulo 1, verso 32. E o verso 33. Diz assim a palavra: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. Os nécios, que são nécios? A palavra nécio significa estúpido, ignorante. E a Bíblia diz que eles são mortos por seu desvio. Aí diz mais, que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. O mal vai estar lá. A diferença é que você não vai ter medo do mal. E habitará seguro, estará tranquilo, porque a sua confiança está no Senhor. Mas essa expressão que diz assim, aos loucos, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, isso é muito sério. Porque ela acaba sendo uma armadilha, dependendo do coração da pessoa, de onde está o coração dessa pessoa. Essa busca pelo bem-estar, na verdade, ela está ficando meio desenfreada. Não sei se você está percebendo isso, porque tem gente que até publica na internet o seu estilo de vida, o seu bem-estar. Tem gente que até ganha dinheiro com essas coisas, né? Querendo mostrar o que está fazendo, para onde viajou,
como que está se divertindo, o que faz para ter uma vida saudável, isso e aquilo outro, e aquilo de certa forma vai influenciando, é tanto que essas pessoas são chamadas de quê? Influenciadoras. E muita gente começa a querer buscar isso. Tem alguma coisa errada nisso? De forma nenhuma. O que não pode é você ser seduzido pelo bem-estar. Só que, amados, presta bem atenção comigo. Quem já ouviu falar num negócio chamado algoritmo? Todos já ouviram falar em algoritmo? Todos? Bem, não precisa saber o que é, mas já ouviu falar? Beleza. Esse tal de algoritmo é uma expressão matemática, mas parece que virou uma entidade, né? As pessoas falam do algoritmo como se fosse uma entidade. O algoritmo é uma expressão matemática, né, que ela praticamente, a função dela é de trabalhar dados e informações a partir de um determinado número finito ou sequências lógicas dele. Então, quando esse conceito matemático ele é aplicado à informática, nasce o computador. Agora tem um detalhe: computador, ele não sente, ele não pensa, computador calcula, certo? Computador calcula. Eu não sei se vocês sabem, mas cada letra que você digita no computador é uma sequência de números que é interpretada, que se interpreta, se deduz aquele dado e vira letra, se traduz em uma letra. Tudo é número, tudo é número. E os homens aprenderam a manipular o algoritmo. Os homens aprenderam a manipular o algoritmo através da internet. Você vê, por exemplo, aqui o Samir está me filmando, mas ele utiliza do algoritmo do Instagram para impulsionar as nossas lives, as nossas informações. E é pago, né, Samir? Ainda é pago. Então os homens aprenderam a manipular isso. Só que isso também tem trazido um outro tipo de influência. Nessa busca pelo bem-estar, as pessoas estão se perdendo de tal maneira que elas estão vivendo como zumbis. A pessoa anda com o celular na mão, conversa com o celular, trabalha com o celular, tudo que ela faz é no celular, é o celular para cima e para baixo. E no meio disso tudo, através dessa manipulação do algoritmo, porque, claro, irmãos, o algoritmo ele não é uma entidade em si, tem alguém por trás. Eu não sei se você confia no coração da pessoa que está lá por trás. Aliás, não é bom você confiar, porque a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no outro homem. Mas tem uma intenção, porque não existe cafezinho grátis. E essa entidade, vamos dizer assim, chamada algoritmo, ele trabalha para capturar a sua alma. Veja bem, as pessoas hoje, elas estão tão preocupadas, cheias de desejos, em busca de novidades, que essas novidades tragam bem-estar para elas. Então elas querem um novo modelo de celular, é o modelo X de carro, é a nova receita, é o novo equipamento, é a nova canção, é o novo filme, é a nova moda, é a nova marca disso ou daquilo, é o novo equipamento, é a nova tecnologia, e por meio da tecnologia vem o novo jogo, o novo aplicativo, o novo layout. Enfim, as novidades não param, porém tem um detalhe: existe uma novidade que é mais importante do que todas elas juntas, sabe qual que é? Novidade de vida que só Jesus pode dar. Infelizmente, essas pessoas estão buscando numa fonte errada, no lugar errado, aquilo que as satisfaz, aquilo que pode trazer bem-estar, e essa é uma das sutilezas deste mundo. Em Colossenses capítulo 2, verso 8, Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha enganar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não conforme Cristo. E aí a gente vê essa entidade chamada algoritmo trabalhando para fazer
para sugerir ou para sujeitar você, ou sugerir a você o que você vai comer, o que você vai comprar, o que você vai vestir, e eu vou mais além, o que você vai crer. Então, mais um conselho do nosso apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. No outro versículo, 1 Coríntios 6, verso 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. O que é dominar? É governar. Quem que domina você? Pare e pense. Quem está dominando você? Ou quem você está se deixando dominar? Pare e pense. E Paulo está falando para a igreja que a gente tem que ter cuidado. Eu digo que não é Paulo, é o Espírito Santo de Deus através de Paulo. Porque a palavra é inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus, através de Paulo, está falando: cuidado que ninguém venha vos enganar. E isso é um tipo de rudimento que está aí no mundo. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma pergunta aqui, apenas para nossa reflexão, amém, irmãos? Quem quer ser um milionário, levanta a mão. Não, eu quero, você não quer não? Você está pensando que é pegadinha, né? Não. Quem quer ser um milionário, levanta a mão. Quem não levantou é porque já é, né? Glória a Deus por isso. Beleza. Quem quer ser um milionário, levanta a mão. Beleza. Eu vou fazer um silêncio aqui. Essa pergunta ainda está ecoando na sua mente, tá ou não está? Essa pergunta até já virou quadro de programa de televisão. Sim ou não? Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem, irmãos. Mas se você olhar, entre uma postagem e outra tem uma pergunta dessa. Se você pegar o seu celular, lá no Instagram, entre uma postagem e outra tem uma oferta desse tipo. Você quer ser um milionário? Quer ser um milionário? Quer ser um milionário? Ou seja, isso vai movendo as pessoas para uma busca. Não é só uma armadilha do algoritmo, não. Isso vai induzindo as pessoas a ficarem cada vez mais presas a isso. Estou querendo dizer que você tem que jogar o seu celular fora, que você não pode deixar ele dominar você. Você não pode deixar ele dominar você. Então, essa busca pelo bem-estar, a gente tem que olhar com muita atenção para ela, porque ela tem levado também muitas pessoas ao suicídio, porque elas às vezes não vão encontrar isso. É fato que existem pessoas, sim, que podem estar até ganhando dinheiro com isso, irmãos. Podem estar ganhando dinheiro, mas escuta bem uma coisa. Escuta o que eu vou dizer com muito amor e carinho. Virtual, essa palavra virtual, é só uma palavra bonitinha, um jeitinho bonitinho de falar fantasia. Fantasia tem prazo de validade. Passa. Aliás, tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. E por que eu estou falando isso? Porque liberdade financeira não traduz liberdade espiritual. Liberdade espiritual só Jesus pode te dar. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o verso 36, quem sabe? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, liberdade financeira não traduz liberdade espiritual. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Agora vamos ver o que Jesus ensina. Qual que é o ensino de Jesus acerca disso? Lucas 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15 até o verso 21.
Diz assim a palavra de Deus. Eu não posso esperar muito, tá, irmãos? O meu tempo está curto. Lucas capítulo 12, verso 15 a verso 21. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que significa isso, pastor? Amor às riquezas. Não é ter riquezas, é amar as riquezas. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Guarda isso. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, ou em outras palavras, conversava com seus botões: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto. Teve uma ideia sensacional. Qual foi? Destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, vai para Los Angeles, porque o que acontece em Los Angeles fica em Los Angeles. Vai para Disney, vai para Dubai, vai para Cancún, vai para o Caribe, vai para o Caribe brasileiro, né? Quem aqui ainda não foi em Maceió? Né? Um monte de gente já foi lá. Então, vai, regala-te. Mas olha só o que Jesus diz. Ele interrompe a parábola e diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha que coisa, louco. Lembrei de uma música antiga, eu acho que era do brother Simeon. Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém pode dormir 20 camas numa noite. Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Essa era a frase do negócio. Mas tem muita gente querendo comer 20 pratos num dia, dormir 20 camas numa noite. Tudo demais, tudo muito exagerado por conta dessa busca desenfreada por esse tal bem-estar, que não é ruim. Está falando para rico, pastor, mas você ouviu, eu acabei de falar aqui em Provérbios, que a impressão de bem-estar, de que está tudo bem, é loucura. Deus trata isso como loucura. Vocês conseguiram observar isso, irmãos? Nós vimos 2 textos aqui, relacionados ao bem-estar. Esse homem aqui da parábola, ele estava procurando o quê? O seu bem-estar. Come, bebe, regala-te. Não tem nada errado nisso. Só que o coração dele está nisso. Essa impressão de bem-estar, irmãos, pode ser sedutora e também perigosa. Foi essa impressão de bem-estar que levou Jesus a acender uma luz vermelha para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22. Foi justamente essa impressão de bem-estar. Porque o que a expressão de bem-estar leva? Aí, olha que interessante, é o seguinte, vou voltar aqui um pouquinho, só para dizer uma coisa. Jesus falou para Laodiceia, mas não para uma cidade. Deus falou para a igreja de Laodiceia. Igreja. Ele acendeu a luz vermelha para a igreja. Então você ouviu o versículo e falou assim: beleza, isso não é comigo, isso é com ímpio. É com quem não teme a Deus. Mas às vezes nós podemos estar sendo alvos ou atingidos por essa impressão de bem-estar. E a gente tem que ter cuidado com esse ambiente de consumismo. Não de consumo, porque consumir nós consumimos. Nós somos consumidores. Mas de subsistência. Eu quero um lazer, vou lá, pago pelo lazer. Isso não tem nada errado.
Você come, você bebe, você precisa comprar, precisa consumir. Agora, o consumismo é diferente, porque fala de um comportamento destrutivo. É quando você tira o fruto do que convém, do que edifica, do que domina. Tirou esse filtro, vira comportamento destrutivo. Então vamos lá. No versículo 17, Jesus, é Jesus lá em Apocalipse falando, tá? Jesus diz para a igreja de Laodiceia como que eles estavam, como que essa impressão de bem-estar estava afetando eles. Porque eles diziam no seu coração: estou rico e abastado e não preciso de nada ou coisa alguma. Não preciso de nada. E tem muita gente aí que às vezes não está rico nem milionário, mas está dizendo assim: não preciso de nada, tenho saúde, está bom demais, o resto a gente se vira. E hoje a Sueli trouxe uma palavra aqui sobre confiar no Senhor. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, não é empresta para pegar de volta. É entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então nós temos aqui Jesus advertindo a igreja de Laodiceia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas isso era a impressão que eles tinham. Está tudo bem, estamos no bem-estar. Mas por dentro, espiritualmente, Jesus revela para a igreja a real situação que eles estavam vivendo. Vocês são pobres, cegos e nus. Olha que situação. Por fora, eles estavam vivendo bem. Aquela impressão de bem-estar, irmãos, levou essa igreja a servir a Deus de uma forma protocolar. O que é uma forma protocolar? É o crente 6 horas, simplificando. É o Raimundo, pé na igreja, outro no mundo, né? É o Gabriela que se conforma com a sua vida. Conhece o Gabriela? Perdoem as Gabrielas, mas não é você, Gabriela. É a Gabriela da música. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Que não quer mudar, não muda. Não muda. Não quer viver novidade de vida. Então tem muitos cristãos vivendo de uma maneira morna. Jesus está dizendo aqui: vocês têm obras. E está classificando a obra deles como morna. E eles estão achando que está tudo bem, que não precisam de coisa alguma. Irmãos, não deixa a impressão de bem-estar te pegar. Não deixa a impressão. Você pode desfrutar de um bem-estar na sua vida, na sua família, em todas as áreas. Mas não deixa ela te pegar. Não deixa. Por quê? Porque ela pode se tornar sedutora e perigosa. Veja que Jesus está falando para uma igreja. Jesus não está falando para o mundo. Não aqui. Ele está falando para uma igreja. Qual o meu objetivo aqui, irmãos, nessa noite? Não é deixar você em pânico, mas trazer um alerta para aqueles que estão caminhando para o inferno e não estão percebendo. E ao mesmo tempo, trazer também um alerta para aqueles que estão caminhando para o céu, a fim de que não sejam seduzidos a olharem para trás. Eu gosto de Lucas 17, que Jesus está citando algumas situações a respeito do tempo do fim, da sua volta. E tem uma frase que sintetiza o objetivo da sua mensagem. É o verso 32. Lembrai-vos
da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos? Virou estátua de sal. Por quê? Olhou para trás. O que tinha para olhar para trás? Sodoma e Gomorra. E o que era Sodoma e Gomorra? O que tinha de bom em Sodoma e Gomorra para ela olhar para trás? Que saudade é essa? Lembrai-vos, ele está falando para os discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas eu quero encerrar nessa noite dizendo uma coisa. A saída para Laodiceia, que Deus aponta para Laodiceia, é a mesma para todos. Serve para todos. Qual é a saída? Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É a mesma saída, irmãos. É a mesma saída. Eis que estou à porta e bato. E talvez nesta noite, através dos louvores, Deus começou a bater a porta do seu coração. Talvez, através da irmã que trouxe uma palavra aqui para nós nos prepararmos para trazer o Senhor dízimos e ofertas, o Senhor começou a bater a porta do seu coração. Talvez através de um convite, talvez através da sua esposa, talvez através do seu marido, talvez através do seu filho que já congrega aqui. Ele começou a bater a porta do seu coração. Talvez ele esteja me usando para bater a porta do seu coração. Mas eis que estou à porta e bato. Aí vem uma condicional: se alguém ouvir a minha voz. O Senhor está falando com você, no seu íntimo, no seu coração. Está mostrando para você realmente essa impressão de que eu não preciso de nada, que eu sou autossuficiente, de que eu não preciso de Deus. Está errada, está me seduzindo, está me levando para o inferno. Não é só você não, são muitas pessoas que estão indo para lá, irmãos. Mas hoje você está aqui, e hoje o Senhor está falando contigo. E Ele está batendo a porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é uma decisão isso. É você que abre a porta. Não espere Jesus meter o pé arrombando, não, porque Ele não é ladrão, Ele não é salteador. O ladrão, sim, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abra a porta do seu coração. Aí você vai falar assim: mas como é que faz isso? Onde é que é o trinco? Não sei nem onde é que é o trinco. É a sua boca. A sua boca é a porta do seu coração. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos a Jesus, crendo que Ele ressuscitou dos mortos, se nós confessarmos, seremos salvos. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10. Agora pense naquela parábola que eu acabei de falar a respeito do louco. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Marcos 8:36. Jesus diz: do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem coisas sutis, vãs sutilezas, como esta do algoritmo, que trabalha para capturar a sua alma. Mateus 10, 32, verso 33. Mateus 10, 32 a 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos...
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Ninguém entende às vezes por que a gente faz apelo. Mas é para ajudar você a dar esse primeiro passo. Mas o passo mais importante é o que você vai fazer aí no seu coração. Aí você fala assim: não, pastor, beleza, eu já decidi, já entreguei minha vida a Jesus. Então, se você está se sentindo seduzido por isso, por essas sutilezas, ora ao Senhor, fala: Senhor, me liberta. Eu tenho percebido que tem algumas coisas que estão me prendendo. Estou querendo dizer que o algoritmo é do diabo, não, irmão. Só que você não pode confiar em quem está por trás dele. Nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. E a palavra do Senhor diz que a gente deve guardar isso no nosso coração. Não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo mau da carne, o mau desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, e sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, os seus maus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ah, pastor, legal, lindo isso daí que o senhor leu. Eu não vou amar o mundo não, mas eu posso ser amigo dele? Não pode não, irmãos. Tiago 4,4 diz o quê? Não sabeis que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Então é isso, amados. Cuidado. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Não fica triste não. Só guarda isso no seu coração, porque os dias são maus. Amém? Guarda o seu coração, guarda a sua família, tenha cuidado, em nome de Jesus. Muitos jovens estão morrendo, se suicidando, irmão, se suicidando porque estão em busca dessa coisa que a internet pode oferecer para eles, e às vezes eles ficam frustrados, acabam tirando a própria vida. E não é só jovens não, tem adultos fazendo isso também. E a gente precisa ter esse cuidado. Como igreja, a gente precisa ser uma referência. E em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor te dê domínio, que você nunca perca esse filtro daquilo que convém, daquilo que combina com você, daquilo que edifica, e não se deixe dominar pelas coisas deste mundo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? Feche os seus olhos. Fica assustado não, viu, irmão? Parece que vocês estão meio assustados. Calma. Você é de Jesus, amém? Vira para quem está do seu lado e diga assim: você é de Jesus. Se não é, vai ser. Fica tranquilo. Basta que você decida isso no seu coração. Espero que não sejamos cancelados depois dessa palavra, né? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. O Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando. Jesus está bem pertinho. E eu não quero que você fique triste, eu quero que você se alegre por isso. Porque isso só mostra o cenário das coisas que estão acontecendo à nossa volta, que às vezes a gente não percebe. Mas está tão pertinho da gente, está na nossa mão, às vezes. A gente leva para cima e para baixo, né? Feche os seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Ó Senhor, ó Deus, que o temor do Senhor não se aparte dos nossos corações. Senhor, ó Deus, que nosso coração possa arder e ansiar e buscar cada vez mais pela Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, ó Deus, estar na Tua presença, andar contigo. Independente, Senhor, ó Deus, do que há neste mundo, porque nós não somos desse mundo, nós somos do Senhor.
O Senhor nos resgatou, nos comprou com teu precioso sangue. Nós somos teus, nós temos uma aliança contigo, Senhor. O Senhor tem nos guardado e nos conduzido, ó Deus, em toda a nossa caminhada. Ó Deus, continua fazendo isso em nossas vidas, em nossas famílias, em tudo aquilo que realizarmos. Esteja o Senhor à nossa frente. Não permita, Senhor, ó Deus, que sejamos enganados pelas vãs filosofias, pelas sutilezas, pelos rudimentos deste mundo, mas possamos viver e caminhar segundo Cristo, segundo o Senhor. Ó Deus, ó Pai, e apesar de nós mesmos, ó Deus, ó Pai, cumpre a tua obra. Opera em nossos corações tanto querer quanto realizar. Ó Deus, ó Pai, se houver alguém aqui nessa noite, ó Deus, ó Pai, que estava, Senhor, ó Deus, se sentindo seduzido, hoje, Senhor, ó Deus, esse argumento das trevas está quebrado, está destruído, está desfeito no coração de cada vida, de cada irmão, de cada irmã, de cada família, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos, Senhor, porque são teus, são teus, são teus amados, são tuas amadas. Ó Deus, ó Pai, o Senhor tem cuidado, e esta, Senhor, ó Deus, tem sido mais uma prova de que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado dos meus irmãos, Senhor, ó Deus, por meio dessa palavra. Em nome de Jesus, livra-nos da sedução deste mundo, da sedução da carne, da sedução do diabo, da sedução das trevas. Livra-nos, 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 que tenhamos, Senhor, a mente de Cristo, que tenhamos, Senhor, a mente de Cristo. Assim, Senhor, ó Deus, o teu nome seja glorificado na vida de cada pessoa que aqui está, de cada família representada, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez, queridos. Amém. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.
Essa é a garantia da salvação. Nada mais irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos que vão cear pegaram o pão. Alguém não pegou o pão? Dá um sinal com a sua mão. Todos que vão cear pegaram o cálice. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que será partido por vós. Semelhantemente, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o sangue que será vertido na cruz, a aliança, a nova aliança. Aliança que foi quebrada em Adão. O pecado reinou. Fomos separados do amor de Deus. Mas o sangue vertido na cruz do Calvário nos regenerou, nos resgatou, nos salvou, dando a oportunidade a todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira, presta atenção, que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Valorize a salvação de Jesus na sua vida, meu irmão. Não negligencie tão grande salvação. Faça sua oração de agradecimento antes de comer deste pão e beber desse cálice. Ore ao Senhor até que Ele venha. Amém, povo de Deus? Vamos falar? Até mais uma vez, para finalizar bem bonito, vai. Faça a sua oração, coma desse pão e beba desse cálice. Pode glorificar o nome do Senhor aí? Quem pode adorar aquele que vive e reina para todo sempre? Aleluia, aleluia, aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém, queridos.